Obrigado, vamos nos assentar e vamos para mais um tempo de ministração. Mais uma... Você que está acompanhando desde o primeiro momento, nossa esperança é que esteja limpando toda a raiz, limpando toda a terra, amém? Alinhando os selos, limpando a terra, limpando as águas, limpando o ar, limpando para que não tenha potestade no ar, não tenha potestade nas águas, mas tenha liberdade, amém? Esse seminário está aprofundando a purificação de Deus em cada um de nós. O fogo passando para purificação, amém? Você tem entendido isso, ok? Perder as marcas de identidade velha, que são chamadas marcas de iniquidade, para ganhar as marcas, a unção do Cordeiro, que é Jesus. E ficarmos mais parecidos com o céu do que com o homem terreno, o homem da terra, o carnal, amém? Essa é a missão. Glória a Deus por isso, amém, queridos? Bom, vamos nessa noite trabalhar mais um pouquinho sobre essa velha natureza e a nova natureza, sobre o velho homem, o novo homem, e entender agora através de uma outra linguagem. Deus tem muitas linguagens para ensinar a mesma coisa, ok? Paulo, quando ia falar da igreja, ora ele chamou de noiva, ora ele chamou de mulher, ora ele chamou de lavoura de Deus, ora ele chamou de construção, e aí nós seríamos tijolos dessa construção, na hora árvore, e nós seríamos galhos e frutos dessa árvore. Ora ele chama de família, e aí seríamos irmãos, parentes. Ora ele chama de corpo, aí nós somos membros, ok? Então tem sempre muitas linguagens para falar do mesmo assunto na Bíblia. É só a gente prestar atenção qual é a figura que está sendo usada, e nós entendemos a alegoria, entendemos a lição, o que está sendo passado. Então, Deus também, na sua primeira aliança com os homens, que foi lá no tabernáculo, no deserto, ele passou uma linguagem, e uma linguagem que só seria entendida muito tempo depois. Quando a revelação vai crescendo, a Bíblia chama de que a revelação de Deus é como luz da aurora, que nasce, mas está uma penumbra, mas vai se tornando um dia perfeito, e quando chega meio-dia está tudo tão claro. A revelação de Deus, ela é crescente, ok? Então os primeiros que fizeram os atos, as primeiras pessoas que obedeceram a Deus por fé, nem sempre tem uma visão total do que Deus está falando e para onde Ele está levando. Abraão não sabia para onde ia, ele só tinha que obedecer e andar na terra até alcançar a Canaã. Nós também vamos andando em obediência a Deus e esperamos que Ele vai clareando pelo caminho e a gente vai entendendo o propósito da nossa vida. É assim que funciona. Deus não clareia o sol de meio-dia nas 5 da manhã não, gente. Mas Ele vai mostrando o caminho de cada pessoa aos poucos. E assim a gente vai tendo que ter fé em cada estágio, confiar mesmo nos períodos difíceis, nos períodos que não estamos entendendo. E buscar nesses dias que não estamos entendendo, a razão porque aquele sofrimento, porque aquela dor, porque aquele... Isso quando estamos fazendo tudo certinho, porque quando estamos fazendo errado, não precisa nem buscar muito entendimento, a gente já sabe que está sofrendo, mas... E aquele sofrimento aparentemente sem causa, né? Com o tempo Deus revela. Não tem como a gente saber tudo não. Ah, e por que não curou o apóstolo? Não tem como a gente saber tudo não, vai caminhando. Ele não tirou Jesus da cruz também? Tinha propósito. Existem muitas coisas que são sementes para um futuro, para que nasça igual. Muitos mártires foram semeados na terra para que nascesse iguais, nascesse segundo a espécie. Assim funciona também o reino funciona com sementes, e a semente muitas vezes são pessoas semeadas
Está escrito na palavra: semeou em carne, para colher depois em espírito. Semeia-se numa dimensão, semeia-se um tipo de semente. Bom, não é esse o assunto da noite, mas eu quero só dizer que a revelação, para quem estava começando lá no Antigo Testamento, não era uma revelação que hoje dá para ter, mas era a base da revelação. E se a gente entender a base, a gente entende melhor a revelação de Deus. É isso que eu quero dizer. Então, eu quero ler com você 2 textos. Primeiro, para começar, um está em Levítico 23, que é onde Deus vai começar a ensinar o seu calendário, e dentro do calendário, e dentro dos ritos que Deus pede dentro do calendário, por exemplo, as festas, tinha lições extremamente importantes e profundas. Então, no versículo 24 de Levítico 23, tem uma convocação dizendo assim: fala aos filhos de Israel dizendo: no mês 7º, no primeiro dia do mês, vocês terão descanso. Diga descanso. Coisa boa. Descansar o físico, mas muito melhor é descansar a alma. É descansar as circunstâncias ao redor. Irmãos, alívio é uma das melhores coisas do mundo. Só quem está vivendo sob pressão é que sabe dar valor ao alívio, ao descanso. Então, quando Deus coloca isso número 1, muita gente pensava: queria uma coisa maior. Não. Não existe nada maior do que descanso, gente. Tanto é que a grande promessa de Deus para o povo de Israel, quando saiu do Egito, depois de 400 anos escravo, que na verdade, segundo o Rabino, dá só 230. 400 é a contar desde Abraão para frente, aí dá os 400. No Egito só foi 230 anos. Mas, detalhe, 230 é muito tempo também. Então, o descanso foi a única coisa prometida, a primeira coisa prometida. E em Hebreus diz que muitos não entraram no descanso prometido. Então, descanso é um prêmio muito grande. É um descanso para a alma. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, subir para os lugares altos, nossa alma, nosso espírito, melhor dizendo, subir para as regiões celestes, subir para a região onde as potestades não alcançam, porque conseguimos ultrapassar aquela roda que eu expliquei hoje de manhã, aquele círculo zodiacal que impede as pessoas de atravessar e coloca elas embaixo para elas ficarem comportando-se escravos de sentimentos, comportamentos, ações e reações. Esses principados, esses tronos de iniquidade são os que impedem o espírito do homem entrar em descanso. Por isso fica problemas e problemas aqui embaixo, aflições, porque o espírito não passou para o lugar de descanso. Pois se entrar no lugar de descanso, nada e ninguém mais aflige você. Amém? Então, primeiro então ele diz que no 7º mês, nós estamos a 2 dias do 7º, a 1 dia do 7º mês, amanhã é o 7º mês. Amanhã é o 7º mês, não julho, em hebraico chama Tishrei, e é o 7º mês. Então é nessa ocasião do ano em que essa mensagem é mais relevante. Então a gente está tratando do assunto dentro da hora certa, ok? Então nós estamos lidando com nova identidade, estamos lidando com toda essa raiz aí, subindo e ofertando, para a gente entrar em descanso. A meta primeira é essa: vamos sair do sufoco, gente, aleluia, sair das pressões, sair
de tudo que está desconfortável e entrar no descanso de Deus. E esse é o portal, é esse mês, essa ocasião que Deus abriu no reino do Espírito, para que a gente entre e passe o ano inteiro lá. E se por acaso desce, Deus cria as oportunidades festivas para a gente poder sair. Amém? Festivas que eu digo são as oportunidades dos calendários que tem no ano judaico, que são os portais espirituais tremendos, já cumpridos por Cristo Jesus. Por isso já todo cidadão que está em Cristo tem direito a atravessar esses portais. Atravessar, que eu digo, sempre é para cima e viver nas regiões de descanso. Memória de jubilação. Vocês terão descanso e júbilo, felicidade, alegria. Quer coisa boa? Além de entrar em descanso, ainda entrou numa estação de júbilo, entrou numa estação de alegria, de tá tudo certo. Esse é o portal, apóstola. Esse é o mês. Essa é a hora que Deus preparou no seu calendário. Por quê? Porque Ele teria alguns segredos para revelar para o povo de como fazer essa travessia. Ok? Também será de santa convocação. Será tempo de ajuntar, sair de regiões e mudar, ir para outro lugar, visitar Jerusalém. O que vocês fizeram esses dias? Vocês pegaram ônibus, pegaram carros, pegaram aviões, no meu caso, né, avião, pegaram a estrada e estamos aqui fazendo o quê? Santa, fala forte, igreja, santa convocação. Nós fomos convocados pela trombeta da apóstola, que comanda e tem o apostolado dessa região, e tocou a trombeta e convocou para, na estação certa, estarmos embaixo da unção que vai nos conduzir ao descanso, à alegria, ao júbilo e a uma santa convocação. Para quê? Para que coletivamente possamos passar para um lugar mais alto, se acaso tínhamos descido. E a maioria de nós está embaixo de alguma coisa, sempre passando um sufoquinho. Então nada melhor do que uma portinha para sair para cima, né? E não é uma porta, é realmente um portal de glória. Nenhuma obra servil fareis, mas oferecereis oferta queimada ao Senhor. Nós não vamos nos escravizar com nada, não vamos trabalhar, fazer outra coisa, nós não vamos dar nossa atenção para mais nada durante esses dias, a não ser queimar oferta para Deus. E o que nós pedimos hoje de manhã? Não foi fogo sobre nossa identidade, nossa raiz? Agora eu vou dar outros nomes para essa situação. Mas lembra que nós estamos no fogo para queimar ofertas para Deus. E quais ofertas são essas que vão ser queimadas para Deus? Agora que nós vamos usar um outro texto complementar, mas que fala da mesma situação, que está em Números 29. Veja bem que é o mesmo assunto, só que agora no livro de Números. O que está escrito aqui? Semelhantemente, tereis santa convocação no 7º mês, no 1º dia do mês. Então, o assunto é o mesmo, só está repetido em outro livro. Acharam aí no livro de Números? Está aqui? Beleza. Então, continua o mesmo assunto, a mesma data, a mesma ocasião, e é a mesma convocação. Só que o próprio autor, aqui Moisés, está escrevendo novamente sobre o mesmo assunto. Para quê? Para que repetir? Para dar mais detalhes. Então ele diz de novo: nenhuma obra servil fareis. Já estava explicado. Ser-vos-á
dia de jubilação. Já tinha escrito, só está repetindo. E agora ele vai, e ao invés de falar ofertas queimadas, ele vai dizer o que é para queimar. Vamos ver? Então, por holocausto. O que é holocausto? Oferta queimada. Queimar algo para Deus. Para ser o que? Cheiro suave. Lembra que eu falei de cheiro? Lembra? As marcas de iniquidade exalam um cheiro desagradável. E quem sente esse cheiro? Os demônios. Mas aqui ele está falando, queima a oferta para que Deus receba como cheiro suave. Então já temos aqui uma pista muito grande. Cheiro suave ao Senhor. Oferecereis um bezerro, um carneiro, 7 cordeiros de 1 ano, sem mancha, pela sua oferta de manjares de flor de farinha misturada com azeite, 3 décimas para o bezerro, 2 décimas para o carneiro, 1 décima para o cordeiro, e para um dos 7 cordeiros, e um bode para expiação dos vossos pecados, para fazer expiação por vós, além do holocausto do mês e a sua oferta de manjares, o holocausto contínuo e sua oferta de manjares, com as suas libações, segundo o seu estatuto, em cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. Tudo ele falou para dizer oferta queimada. Só que agora ele vai destrinchando. É muito animal. Ele só está falando de animal queimando. E no dia 10 desse 7 mês, ele deu um salto. No primeiro dia vocês vão oferecer tudo isso aqui queimado. Depois vocês vão derramar libação, que é vinho e azeite em cima dessas ofertas todas. Vão ter que pôr uma oferta de azeite, de bolos queimado também. E aí dá um salto, e no 10 deste 7º mês tereis uma santa convocação, e afligireis as vossas almas, nenhuma obra servil fareis, mas por holocausto, em cheiro suave ao Senhor, oferecereis um bezerro, um carneiro, 7 cordeiros de 1 ano, servosão eles sem mancha, e pela sua oferta de manjar, de flor de farinha misturada com azeite, 3 décimas para o bezerro, 2 décimas para o carneiro, 1 décima para o cordeiro, para cada um dos 7 cordeiros, um bode para expiação do pecado, além da expiação do pecado, pelas propiciações, e o holocausto contínuo, e a sua oferta de manjares com as suas libações. E aí vai, e semelhantemente também no dia 15 deste mês 7, tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis, mais 7 dias celebrareis a festa do Senhor, e por holocausto em oferta queimada de cheiro suave ao Senhor, oferecereis 13 bezerros, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano, servosão eles sem mancha, e pela sua oferta de manjares de flor de farinha misturada com azeite, 3 décimas para um bezerro, para cada um dos 13 bezerros, 2 décimas para cada carneiro entre os 2 carneiros, e para um cordeiro, 1 décima para cada um dos 14 cordeiros, e um bode para expiação do pecado, além de holocausto contínuo e suas ofertas de manjares e a sua libação. Depois, no 2º dia, já seria lá no dia 16 desse mês, 12 bezerros, 2 carneiros e 14 cordeiros. E eu não vou ler toda a lista, porque é uma bicharada sem fim. São 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 dias. Os últimos 7 dias começa com 13, 12, 11, 9, 8, 7, chega até 6, de um tipo, depois mais 14 de outro tipo, mais 2 de cada tipo. Quando você faz a soma final, gente, é uma manada que foi morta. Tinha que ser rico. Mas é claro que isso não era uma pessoa só, isso era a nação. Está entendendo? A nação trazia. Então, você tenta imaginar como era esses dias do 7º mês na vida prática deles. O que mais você ia ver?
Animal sendo carregado para todo lado, selecionado, animal sem mancha, animal puro. Começava lá no dia do primeiro dia do mês. Então, o que tinha de mugido, de berro, de bode, de carneiro, cordeiro, era um absurdo. Por que essa manada toda andando para lá e para cá sendo sacrificada? Será que Deus gosta tanto de churrasco assim, que quer a festa o tempo todo e comer? Será que ele, cheiro suave, para mim cheira bem ficar sentindo o cheiro de carne de animal morto? Não é para a gente pensar um pouco sobre isso? E o que são esses animais? Quando você pega as listas de animais na Bíblia, tem animais puros, animais impuros. Os puros são animais domesticados. Eles trabalham para o homem. Eles têm propósito de servir. Servem para alguma coisa, para o homem. Animais impuros, eles existem, mas não servem ao homem. Eles servem a si mesmos. Eles vivem para sobreviver. Eles vivem para tirar a vida do outro. Eles vivem para si mesmo. Eles não são doadores. Eles não trazem benefício para o homem. Pode ser para o ecossistema, não sei. Porém, animais impuros nunca podiam ser colocados em altar para sacrificar para Deus. E nunca poderiam ser comidos pelas pessoas. Aí entra uma lista enorme de animais que não podem ser ingeridos. Duas lições aqui. Primeiro, eles não podem ser ofertados a Deus no altar. Por quê? Porque o santuário é santo. E o animal é considerado imundo. E uma vez que ele não pode ir para o santuário, ele também não pode ir para o santuário. O homem é o corpo, o santuário de Deus. Então nem naquele santuário físico, nem nesse santuário eles poderiam entrar. Agora, por que matar tanto animal e por que isso é agradável a Deus? Será que hoje precisamos pensar nisso? Uma vez que a gente já tem um sacrifício, escrito em Hebreus, que é o único cordeiro morto uma vez por todas, e agradou o céu plenamente ao ponto de não precisarmos mais pensar em sacrifícios de animais. Para salvação, para remissão, para perdão de pecados, acabou. Uma vez por todas, a Bíblia está escrito que ele veio como cordeiro que foi morto e substituiu todos. E o cordeiro então ganhou autoridade para ser o único sacrifício aceito por Deus. Agora eu quero trabalhar isso com vocês, para mostrar do que então estava falando aquele monte de animal que precisava ser morto e trazer um cheiro suave a Deus. Primeiro então a gente vai pegar alguns conceitos bíblicos que fala sobre nós. Então a Bíblia fala algumas coisas, por exemplo, Jesus olhou para os fariseus, saduceus, religiosos, pessoas da sua época, escribas, e disse: raça de víboras. O que é uma raça de víboras? São filhos de serpente. Quando os discípulos de Jesus se aproximaram dele, João e Tiago, e falaram: tem umas pessoas aí que estão batizando aí, estão falando, pregando, e não são dos nossos, estão com a mensagem destoada aí, estão fazendo batismo. O Senhor quer que nós façamos descer fogo do céu e acabar com eles? Olha o Joãozinho, hein? O que Jesus respondeu? Vocês não sabem de que espírito vocês são. Vocês, discípulos de Jesus, ele está dizendo, não sabem nem de que espírito você é. Ok.
são frases pesadas que vão direto na nossa natureza. Mas Paulo também diz assim, que a natureza humana, ela é maligna, ela é animalesca, ela é demoníaca. E nós começamos a ter experiência com Deus, e Deus começou a falar conosco sobre natureza animalesca, que os comportamentos nossos, quando eles estão desalinhados, desgovernados pelo Espírito, não são governados por Deus, eles são instintos, eles são comportamentos animalescos, eles têm muita influência de animais. Os animais é que influenciam a gente. O homem tem que dominar sobre os animais. Por isso o primeiro mandamento bíblico, o primeiro mandamento ao criar o homem, no capítulo 1 de Gênesis, Deus acabou de fazer e disse ao homem: domine sobre o quê? Os animais. Vamos conferir? Gênesis 1, verso 28, se eu não me engano. A gente só vai entender essa matança de animal nessa ocasião do ano, se a gente entender quem é o animal, o que é o animal. Olha só o 27. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou, e Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai, multiplicai, enchei a terra, sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Encham a terra, mas domine os animais. De que animal ele estava falando? Dois sentidos temos aqui: a natureza animalesca e o próprio animal em si. Quando o homem começou a ter problemas, quando ele entra em contato com o animal. Qual animal? Qual foi o animal? Fala forte. Serpente. O que passou a acontecer com a natureza humana? Ele passou a ser influenciado ou a ter natureza de serpente. A sugestão que a serpente deu entrou no DNA, entrou na genética. Aí o homem passa a ser raça de víboras, que Jesus chama. Ele passa a ter a sagacidade da serpente. Ele passa a ter a língua dupla da serpente, língua bifurcada. A serpente, ela tem uma língua rachada no meio. E essa natureza da língua da serpente começou a fazer parte da natureza do homem. Então o homem diz uma coisa aqui, diz outra diferente um pouco ali, para confundir e tirar vantagens. Ou está sem coragem para falar toda a verdade, conta mais ou menos aqui assim, para não ferir, não machucar, tem que ter sabedoria, prudência, mas para o outro ele conta exatamente como foi, porque ele está com a língua bifurcada, em nome de uma sabedoria animalesca. Ele passa a ter instintos. Todo animal, na sua grande maioria do reino animal, ele se defende com a boca. É a parte mais perigosa, sempre. Tem escorpião, tem garras, tem tudo, mas no geral, na natureza, é a boca. Tiago fala que o que mais o homem tem que dominar é sua língua, sua boca, porque ela pode lançar para o inferno ou lançar para o céu. Ela pode pôr fogo, porque ela é um pequeno membro, como um palito de fósforo, mas incendeia uma floresta.
Ela é veneno peçonhento, está escrito. Peçonha mortal. Onde entrou isso no homem? Quando ele entrou em contato, pela primeira vez, com uma serpente. Ele não dominou. Como Deus mandou no primeiro dia, domine sobre animais. Senão eles vão dominar vocês. E aí eles vão fazer parte da natureza de vocês. Agora eu pergunto, sabendo da natureza animalesca que está no homem, e até a ciência coloca o homem na categoria de animal, na categoria dos mamíferos, né? Bípedes, dos que andam em 2 pés. Reduzir o homem a animal é perder a imagem de Deus. O que está escrito no versículo anterior? Não criou Deus macho e fêmea, criou conforme sua imagem e semelhança. E logo em seguida, diz: domine sobre os animais. Enche e multiplica a terra. Ou seja, encher e multiplicar não seria o problema, mas domina sobre os animais. Porque se eles dominarem vocês, vocês vão perder a minha imagem e vão parecer com eles. Eles vão estar sobre vocês. E um dia o Espírito me disse que quando a terra está tão cheia de animais, as pessoas estão sendo impulsionadas, a nossa natureza humana está tão dominada por animais, que eles já entraram para a categoria de deuses. Os animais já são deuses, já são divinos. Cada vez mais a geração está humanizando os animais e servindo a eles como se fosse parente. Cachorrinho agora é meu filhinho. Não vou ferir aí os pets, né? Não quero entrar nessa questão não. Deixa eu pegar minha água aqui que eu esqueci. Mas isso aí é o de menos. Isso aí é só reflexo. Tem gente que está pondo o cachorrinho para dormir no quarto porque tem ar-condicionado, mas não tem ar-condicionado no quarto do filho. Eu encontrei essa situação. Casal se separando porque tem que ficar o pet na cama. Mas isso não é o pior, isso é só o reflexo. Todo tipo de animal já está dominando. Você ganha mais dinheiro formando uma loja pet do que uma loja que vende roupa, viu? Para quem está no marketing aí do mercado, fique sabendo disso. Outro dia a Leila, vendo um videozinho de cachorrinho, falou assim, a mulher olhou para o cachorrinho em cima da cama dela e falou: olha, hoje eu preciso fazer uma grande revelação. Você não é humano. E o cachorrinho assim. Tipo assim, de fato você não é meu filho, viu? Oh. Claro que era uma gozação, né? Um meme. Mas, tipo, a humanidade está chegando nisso. Mas, o fato de divinizar não é isso. Deus me falou que a divinização acontece na Índia. Que o mundo animal cresceu tanto que num país ele se materializa como Deus. A vaca é Deus, o macaco é Deus, o rato é Deus e por aí afora. 33 milhões de deuses. Então, como isso chega a acontecer? Porque não matamos e não virou cheiro suave. Nós vamos convivendo e reproduzindo, convivendo e reproduzindo. Você imagina uma geração inteira que está com natureza animalesca que não foi morta. Então vão ter filhos que vão ter natureza animalesca. Filhos agressivos, que vão gerar netos. Animais que não têm parceiro, não têm fidelidade conjugal. Então vão ter uma raça de gente com a natureza animalesca que não vai ter fidelidade conjugal. Animais que abandonam filhos, que não ligam para filho. Assim vai ter uma
uma natureza animalesca na terra que não vai ligar para filho. Animal superprotetor, que mata o outro pelo filho. E que não entende que está prejudicando o filho. Por causa da natureza animalesca, de onça superprotetora, e que mata o resto, e não percebe a ruindade. Animais que se isolam. Animais que vivem à noite. Tudo isso vira comportamento humano. E se esse animal não for morto, ele fica sobre a terra reproduzindo. Por isso que o culto a Deus era tão... tinha que reunir todo Israel para matar os animais. A natureza animalesca. Como os animais impuros não podiam ir para o altar, levava-se o animal puro para agradar a Deus, mas aquilo era a fórmula para que a natureza animalesca deles fosse domada por um tempo, até Cristo vir e o cordeiro morrer, para que eu pudesse identificar minha natureza pecaminosa, animalesca, e levá-la para o altar e ela morrer. E isso nós vamos chamando de santificação, libertação, cura e por aí afora. Mas o fato é, precisa morrer o animal. Para eu matá-lo, eu preciso identificá-lo. Mas pastor, a gente tem animal? Espero que não. Espero que não. Mas se tiver, tem que morrer. Porque se ele é um animal que não se doma, ele vai te domar. Ele vai fazer você ser o que você não quer ser. E ele vai te conduzir. Porque desde o começo a serpente conduziu a mulher. E a mulher conduziu o homem. Então, os dois ficaram sob natureza animalesca. Por isso o culto a Deus verdadeiro, quando a assembleia solene reúne a nação toda, era para esse propósito, para limpar da natureza animalesca. O povo de Israel viveu no Egito, se contar lá a conta rabínica, 230, se a interpretação normal é 400 anos, né? E lá, quem eram os deuses do Egito? Animais. Por que você acha que Deus falou para Moisés, pega a sua vara, joga no chão, ela virou serpente, pega ela agora, ela virou cobra, virou vara de novo, vai lá, os magos fizeram o quê? Serpente, a cobra de Moisés lá, foi lá, engoliu a serpente dos magos. Era uma guerra contra a natureza animalesca. O Egito, os deuses são cachorro, gato, pode ver as esfinges dele, tem formato de rosto animalesco. Porque o povo de Israel viveu embaixo da escravidão dos deuses do Egito, mas resistindo para não obedecer. Deus liberta esse povo, atravessa o deserto, atravessa o mar, chega no Sinai, aí Deus fala, agora eu vou dar as leis morais para vocês, porque as leis morais, irmãos, as leis de não transgredir, a lei de não matar, a lei de não roubar, ela não resolve, ela não arranca a natureza animal do homem, mas ela limita, porque eu sei que vai ter punição. Por que você não sai roubando e não dá lugar a esse macaco ou a esse corvo? Porque bicho ladrão é corvo, né? Roubava até bife na casa dos outros e levava para Elias. Todo comportamento desalinhado com o Espírito Santo vem de uma natureza animal. Daqui a pouco eu começo a dar exemplos. É que eu já estou lembrando alguns, estou rindo. Mas a natureza animalesca, ela tem uma força de condução, e se ela não for destruída, morta, então ela dita, ela governa. E vocês vão ficar chocados daqui a pouco com o que você vai ver, mesmo Deus vai mostrar, porque esses são os dias da gente levar isso para morrer, porque o Cordeiro morreu no nosso lugar por causa disso.
para desfazer o comportamento e natureza. Agora, então eu perdi um raciocínio aqui em algum ponto. Me ajuda aí quem é bom de... Eu estava dizendo que quando viveu Israel no Egito, viveu sobre animais, atravessaram, foram Mar Vermelho, chegaram no Sinai, Deus ia trazendo leis, porque as leis têm a força de dominar, de restringir, de nos colocar um temor, né? Se eu fizer, eu vou apanhar. É igual o cachorro que sabe que o dono alinha mesmo, então ele não atravessa certos limites, porque o dono põe limites e diz: você é um cão e você não vai subir na cama, você não vai entrar em casa, você vai... Ou seja, o animal que está em nós, a nossa natureza animalesca, ela tem temor de sofrer, de faltar, de não ser recompensado. Isso tudo tem que acabar. A motivação vai ter que ser outra sempre. Enquanto a minha motivação for medo, a minha motivação for... E o que eu vou ficar sem? É ainda reação animal. A reação de filho é bem diferente. A imagem de filho que Deus quer produzir em nós, ela é elevada, ela é nobre, ela é cheia da graça do Senhor. Então Deus quer despir essa pele de animal da nossa vida. Então, as leis que Deus estava trazendo através de Moisés é para poder alinhar, colocar um peso moral, colocar a lei de mandamentos. Isso aqui simboliza os mandamentos de Deus dominando, colocando uma roupa que faz ele andar correto. E quando ficar totalmente transformado por Jesus, o homem interior, pode tirar as leis, porque ele já foi formado por dentro. Ele já obedece sem precisar da pressão. É igual um filho que foi criado bem orientado. Depois você, o pai, pode sair, ele pode casar, porque ele está formado com a natureza por dentro, honesta, de palavra, de honra, de trabalho, de honestidade. Foi formado um homem maduro dentro dele, uma mulher madura, compreende? Mas a lei, ela tem essa força de dominar até formar. Por isso que a lei é um aio que conduz a Cristo, e o fim da lei é Cristo. Cristo que? A unção, ungido, Jesus formado dentro da pessoa, o caráter formado, pode tirar a lei. Se tirar a lei da cidade de que não vai ter mais polícia para prender ladrão, só vai aparecer os ladrões que já são ladrões. Aquele cidadão que não precisava de uma lei, ele vai continuar sendo honesto do mesmo jeito. Porque formou dentro dele, ele não precisa de que digam isso para ele. A formação, parênteses aqui, a formação cristã na Europa foi tão forte que lá não precisa de um fiscal para saber se a pessoa pagou o trem ou não. Não precisa, a pessoa pagou. Porque está dentro do caráter do europeu, do alemão, do dinamarquês. Eu entrei lá, andava de trem, mas ninguém vai fiscalizar. E se eu não pagar? Se você não pagar, você está errado. Se você não pagar, sabe-se que você não é daqui, que você veio de algum país e tem a natureza animalesca do seu país, porque aqui não tem essa. Aqui é todo mundo honesto. Mas você fica chocado. Não precisa de catraca? Não. Não precisa do fiscal? Não. Sua palavra basta. Falou: oh, Deus, faz meu país chegar nisso. Lá tem que pôr cerca elétrica, guarda cacetete, ameaça, lei punitiva, sabe? Bilhete, conferir 2 vezes, assinatura, cartório, vê se é esse mesmo, assina na presença. Lá não tem nada disso, não é nem cartório para fazer assinatura na presença, não tem nada disso. Por quê? Porque são países que foram uma cultura. Mas voltando aqui, então a lei serve para formar um limite, para depois a gente conseguir andar sem a lei, formado em nós já o padrão alto. É assim que deve ser. Agora, quando Moisés está descendo do monte, e ele está trazendo as tábuas da lei, está lá todo cheio de 40 dias de jejum só com Deus,
padrões altíssimos dentro do coração dele, e lá embaixo tem um povo rebelde ainda. Quando ele chega, o que é que ele encontra lá embaixo? O povo fez um bezerro de ouro, e está dançando e adorando e dizendo: esse é o nosso Deus. O povo volta para a natureza animalesca. Porque ele fez um Deus do Egito, um bezerro. E essa natureza animalesca despe, tira deles todo o pudor, toda a vergonha, todos os limites. E a palavra bíblica que está lá, que diz: o povo fica desenfreado, selvagem. Em hebraico fala que o povo estava parua. Eu fui ver essa palavra parua, vem da palavra pará. Pará quer dizer vaca, que vem de uma palavra que quer dizer selvagem. Então o povo estava com uma selvageria. Desenfreado é isso. A natureza animalesca no seu maior nível. E o que acontece? Por o povo estar parua, estar com a natureza animalesca desenfreada, estar como uma vaca, Moisés então pune, quebra as tábuas da lei com raiva, taca fogo, destrói o bezerro, joga na água, faz a cinza, tudo aquilo, joga na água, manda o povo beber, e depois começa uma matança terrível. E eu fiquei tão chocado quando eu estava estudando isso na Paraxá, na porção bíblica. E eu falei: Deus, eu quero entender essa natureza dessa vaca, dessa coisa animalesca, porque isso aqui é uma chave. E aí fui entender a palavra parua, que vem de pará, que é o nome, vaca em hebraico é pará. Toda a raiz das letras, quando você põe as palavras semelhantes, elas têm a mesma raiz. Então pará, parua. E sabe qual é a outra palavra igualzinho? É o faraó, que é paraó, peraó na verdade. Eu falei: Deus, é a mesma letra, o pei, o resh, o resh e no caso e o ain no final. Eu falei: nossa, as 3 letras para paru é a mesma letra para faraó, só muda as vogais. E no hebraico não tem vogal, é a sonoridade de vogal só, mas não se escreve. Eu falei: nossa, então quando eles estavam no Egito, significa que eles estavam embaixo de um governo animalesco. Quem governa é a natureza animal. Eles saem do governo da natureza animal para um governo de Deus, que é um governo espiritual das leis do Senhor, para dominar o animal. Uau, entendi. Por isso que o Senhor disse desde o começo para o homem não deixar o animal dominar, e pelo contrário, domine os animais, é nesse sentido. Aí eu comecei a entender todo o sistema sacrificial. Por que tinha que matar? Porque era a morte da natureza animalesca que estava simbolizado. E aí, estudando, tem uma ocasião que, para começar o tabernáculo, o sistema de sacrifício, a purificação do sacerdote, teria que matar uma novilha vermelha, ao ponto que ela tivesse com 3 anos e já pudesse ser considerada uma vaca, mas não pode ter ainda gerado, por isso tem que ser novilha, e tem que ser vermelha total, não pode ter nem 2 pelos de outra cor. Se você olhar na internet, esses dias em Israel chegaram 5 novilhas vermelhas, que o Instituto do Templo está guardando elas para sacrificar, para começar o novo templo que vai ter em Israel. Eles querem reinaugurar o templo, e para reinaugurar precisa da cinza da novilha vermelha. A novilha vermelha tem que ser perfeita, ela não pode ter levado nenhum jugo, não pode ter trabalhado para o homem, ela não pode ter defeito algum, e tem que ser totalmente vermelha.
o sacerdote, o povo traz para o sacerdote sai da cidade, sai do acampamento onde está o templo, sai do acampamento dos levitas, sai do acampamento do povo e vai para fora da cidade, em frente ao templo, bem na porta, e lá ele mata a novilha vermelha. Não pode recolher o sangue com vasilha, tem que ser com a mão. Depois ele tem que aspergir 3 vezes, e ele depois vai e queima ela totalmente, e não presta para nada, a não ser a cinza, que colocado dentro de uma água, vai servir para purificar e limpar tudo quanto for coisa do tabernáculo, ou sacerdote ou pessoa. Toda pessoa que chegar impura, basta borrifar a água da novilha, a água da purificação, que tem a cinza da novilha, e a pessoa estaria totalmente purificada. Falei, meu Deus, vamos aprofundar nisso aqui. Como é que a gente se livra da contaminação, então? Precisa de uma cinza, de uma novilha vermelha, e vermelho significa pecado. Ainda que os vossos pecados fossem, ou sejam, como escarlata. Escarlata é a cor vermelha viva. Eu tornarei vocês mais brancos do que a pura lã ou neve. Ou seja, a cor do pecado é o vermelho na sua mais intensidade. A vaca então tinha que ser totalmente vermelha para simbolizar que é totalmente a natureza animalesca pecaminosa. Por isso que tem que ser um animal. Segundo, tem que ser perfeita, ou seja, é o pecado e a natureza animalesca na sua essência mais alta. E terceiro, ela tinha que ser, nunca podia ter sido domada, ou seja, a natureza animalesca que o homem não domina, que manda no homem, aquela força dentro da alma que ele nem entende, e só quem luta contra o pecado e quer se santificar que esbarra nesse problema. Quem não luta nem sabe o que existe isso. Mas quem tenta lutar e fala, por que eu estou esbarrando? Senhor, o céu fechou? Eu tenho um limite? Não. Deus abriu o caminho, porque teve alguém que levou a novilha vermelha e a sacrificou totalmente. E eu fui estudar como é que se matava a novilha. Então o sacerdote sai totalmente da cidade, fica num monte em frente ao templo, vai num gate, chama gate, um buraco no chão. Ali ele mata, ele tem que levar ela sozinho, e ele tem que degolá-la, aspergir o sangue 3 vezes com a mão, determinado mesmo a vencer aquela situação, e depois queimar totalmente. E então eu fui investigar, e por analogia e revelação do Espírito Santo, eu vi que Jesus fez isso. Qual é o instinto animal mais forte que tem dentro do homem? Quem sabe qual é o nosso instinto mais poderoso? Alguém quer dar um chute? Sobrevivência. De não querer morrer. É o maior instinto. Você faz de tudo para não morrer. Essa é a grande força animalesca em nós. No entanto, Jesus também lutou poderosamente contra esse instinto. Era o último instinto que ele estava com dificuldade para vencer, e disse para o Pai: minha alma está angustiada até a morte. Qual que mais ele falou? Contudo, seja feita a tua vontade. Quantas vezes ele ficou sozinho, longe dos seus discípulos? 3 vezes. O que acontecia com o corpo dele? O suor dele virava sangue. Sabe o que ele estava fazendo? Matando a vaca vermelha. Onde era o lugar que ele estava fazendo isso? Como chama o lugar? Getsemane, Gat-Shemane, buraco aonde se coloca o azeite, prensa do azeite.
Ele foi para o Gate. Ele saiu da cidade, saiu, Monte das Oliveiras, fora das muralhas de Jerusalém. E quem já foi lá sabe que esse monte é em frente ao antigo templo. Ele cumpriu todo o ritual para matar a vaca vermelha, a natureza animalesca, o instinto de sobrevivência. Foi o último inimigo dele. E ele matou ali, e levantou-se e foi enfrentar a cruz. A cruz só matou o corpo, a carne, a alma animalesca ele já tinha matado no Getsemane. Ele produziu. O que o sacerdote fazia após matar? Ele traria a cinza e inaugurava o tabernáculo. Jesus pegou e subiu para o céu e inaugurou o tabernáculo eterno, e tem as águas da purificação para purificar todo aquele que aproxima, e tem um fogo aceso para queimar todo animal que estiver na nossa vida, controlando e dominando. Tem um fogo de provisão no altar para queimar tudo e virar cheiro suave para Deus. Então Deus está queimando nossa natureza, os nossos ossos, nosso DNA, porque esse animal está alojado em nós. Então quando eu me apresento para ser queimado no meu DNA, ele está sendo queimado. Eu estou cumprindo as festas do 7º mês e colocando toda a minha animalicidade diante de Deus para ser queimado e purificado. Por isso Deus traz à memória todo o histórico da nossa vida hoje de manhã, para que a gente pudesse apresentar para queimar esse lado animal e a gente ganhar de novo a imagem de filho de Deus, identidade nova. Quando eu comecei a trabalhar isso, e comecei a perguntar para as pessoas, fecha os olhos e vamos deixar Deus ministrar o que é natureza animalesca, o que é comportamento. E começou um susto, porque o povo começou a ver cavalo, cobra, avestruz, gato, onça. Serpente, então, era o que mais aparecia. Engraçado, eu dormi um pouquinho agora à tarde para descansar. E caiu de um lugar uma trave no céu, assim, tão alta. Eu não sei com que material, com que foi que eu consegui cortar e derrubar essa trave que estava em cima. E saí feliz porque consegui aquilo. E alguém chega para mim e fala assim: nossa, você está cheio de formiga. Aí eu, é mesmo? Aí bati a mão assim e caía as formigas de cima da minha cabeça, que tinha caído daquela trave que estava impedindo. E eu falava, quanta formiga. E aí caiu todas. Eu limpei, bati assim, elas não me mordiam. Mas minha cabeça, porque como se caiu em cima e depois. E foi estranho, porque ontem durante o dia, o irmão do centro de recuperação veio conversar comigo. Tinha formiga andando nele, eu tiro essas formigas daqui. Bati nele, né? Cheguei no quarto do hotel, notei uma formiga em cima da minha cama, bati. Daqui a pouco olhei, outra formiga. Aí sonho, formiga descendo na cabeça. Eu falei, Deus, seja lá o que for que está acontecendo, mas desceu uma enxurrada de formiga de cima, que estava impedindo alguma coisa, e Deus está limpando em cima de nós. Formiga é uma praga, né? É bem grande. Mas tem muitas outras naturezas. Por exemplo, eu lembro que uma irmã falou assim, apóstolo, eu só estou vendo um olho grande. Não vejo o animal, eu só vejo o olho. Eu disse, quando a gente vê um olho muito grande perto da gente, é porque o animal é tão grande, está tão perto de você, está tão, que você nem consegue ver o todo. Você só vê tão grande que ele está. Alimentou muito. Ele se alimenta muito. Animal precisa de alimento. Como é que ele se alimenta? Cada vez que eu me comporto do jeito que ele quer. Tinha um homem, então ela viu aquele olho assim, e esse olho ficava assim, ó. E ela ficou assim, eu falei, ai mano, só Deus para falar, porque tem que perguntar, você vê, eu tenho que perguntar. E aí, eu falei, só que é alguma coisa muito grande na sua personalidade. Aí ela perguntou e Deus falou assim, é desconfiança. Você vive assim, ó. Você não consegue confiar em ninguém, você acha que tudo está tramando. E é um animal
que leva a esse comportamento. Um homem ficava isolado, ele ia para uma festa, ele não gostava de enturmar, sempre estava isolado. E aí, ele mesmo disse que viu um urso na natureza dele. E você já viu o urso ficar em bando? Não. O urso não anda em bando. Cobra também não anda em bando. Não anda em família. Nasce e já sai fora da mãe. Não mama, não tem nada disso. Outros viram animal, viram um cavalo. E todos podiam montar naquele cavalo. Era uma pessoa que não tinha, era muito passiva. O outro viu um cavalo, mas ninguém montava. Era agressivo demais. O outro viu um avestruz e falou para mim. E eu tinha acabado de ler o livro de Jó, e eu tinha lido. Quando ela me falou, pastor, eu vi um avestruz andando comigo, na minha natureza. Eu falei para ela, é abandono de filhos. Porque está escrito em Jó, que o avestruz larga o ovo para que se aquente no pó, e não se importa que um pé o pise, e vai embora tranquilo. E sabe como ela me disse? Ela deu um grito na hora. Ela falou, pastor, eu abortei com 16 anos de idade. Nunca me tinha doído, mas nesse seminário isso veio com muita força. E esse animal está na minha natureza. Eu fui ler para ela o texto, igualzinho ela tinha falado comigo. Na época, eu fiz, larguei e saí tranquila. O texto diz, ele deixa e segue tranquilo. Ou seja, a natureza plena de avestruz. Eu dei vários exemplos, mas tem muito mais. Eu vi pessoas que vieram chorando porque viram uma cabeça de burro, orelhas de burro. Ela falou, ninguém na minha família nunca conseguiu formar. Nada, não temos nenhum diploma, nenhum dos meus irmãos. E todos nós falamos, você é burro. A outra estava cheia de diploma, cheia, ela não, era insaciável, ela saía de um curso para outro, de um curso para outro, de um curso para outro. Um vazio, era como se fosse eu não lembro qual foi o animal que ela viu, que ele era tipo uma coruja, alguma coisa assim, queria conhecimento. Irmãos, a gente pensa muitas vezes que Deus está dirigindo tudo na nossa vida e é a natureza animalesca que está. E a gente precisa se livrar dela. Esse portal do 7º mês é a ocasião que se ajunta, faz um ajuntamento solene para queimar e subir como um cheiro suave e acabar com isso. Por isso, hoje de manhã nós pedimos, Senhor, desça fogo. Revisamos nossa vida, pedimos ao Senhor que sondasse a nossa terra. Nós usamos outra linguagem, ali nós usamos raiz, terra, os elementos. Agora nós estamos usando a figura animal, porque cada um vai receber de um jeito a revelação de Deus. Então Deus está trazendo essa noite, por outro caminho, a mesma revelação, mas de uma maneira que vai nos tocar e vai nos fazer apresentar sacrifícios para serem holocausto queimado diante do Senhor. Existem animais que são domésticos, eles trabalham e eles são importantes. Por isso aqui tem 2 tipos. Agora deixa eu explicar uma coisa importantíssima. Nota que quando eu falei de manhã, eu falei dos meses do ano e falei dos tronos, dos querubins caídos. Tenta lembrar porque a figura desses tronos, desses querubins, eles são animais. Touro, peixe, Capricórnio, Sagitário. Eles receberam esses nomes e receberam figuras animalescas. Por que eles são animais? Quando Deus criou os querubins, criou eles com formas espirituais, com formas físicas, vamos dizer, formas não físicas, mas um formato de animal. Você lembra? O próprio Jesus se apresenta como cordeiro, animal. Apocalipse 4 diz que ele está sentado no trono, está sobre o trono. Ao redor dele tem 4 seres viventes, que são querubins de 6 asas. Como são as formas dos 4 animais que estão ao redor do trono? Aliás, são formas animais. O touro, novilho, homem
E águia é leão. Então, depois é o trono com o cordeiro, ao redor do trono os 4 seres viventes, ao redor dos 4 seres viventes 24 tronos, que aí são anciãos, e depois ao redor dos 24, miríades de miríades de miríades. Porque toda essa estrutura tem no topo figuras animais, para que nós vençamos. Ele deu a capacidade para vencer a nossa maligna natureza animal e voltarmos à condição de filhos de Deus. Natureza e imagem de filho. Não mais com comportamentos animalescos, descontrolados ou por instintos ou indomáveis. Vamos para a prática? O fogo está aceso. Vamos oferecer holocaustos? Esse é o verdadeiro holocausto que vai cheirar suave na narina do Pai. É um filho que arrepende e fala: está aqui minha natureza de boi brabo, natureza de escorpião. Teve um amigo meu lá atrás, eu falava disso, e eu falei para todos os pastores da nossa relação lá: gente, vão para Deus e pergunta, passa um tempo diante dele e sonda para ver. E esse pastor, ele falou: olha, eu não entendi bem não o que o apóstolo está querendo ensinar dessa vez, mas eu vou obedecer. Ele foi à noite para a igreja, fechou a porta e ficou lá no santuário, e ele começou a orar assim: ó Deus, eu me apresento, Senhor, para que o Senhor me mostre, tem natureza animal, se isso existe. Eu quero conhecer, Senhor, eu te amo, te adoro, o Senhor é bom, tal. E nada. Aí ele disse que lembrou de uma passagem bíblica que fala assim: tinha um fariseu e um publicano orando, e o fariseu orava de pé, dizendo para Deus: Senhor, eu não dou dízimo de tudo, eu não sou como esse publicano aí, que não presta para nada, eu sou muito bom. E por outro lado, o publicano, como é que orava, diz a Bíblia? Batendo no peito, não ousava nem levantar a cabeça, batia no peito e falava o quê? Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia. Quem saiu justificado, quem foi atendido? O publicano. Deus atendeu a oração do publicano. E aí então ele disse que lembrou do texto e mudou a postura, e começou a bater no peito e dizer: tem misericórdia de mim, Deus, tem misericórdia de mim. E quando ele batia, começou a abrir o céu sobre ele, e Deus começou a falar. Aliás, ele disse que, e todas as pessoas que têm tido essa experiência, normalmente não é que Deus esteja falando, mas eles escutam uma voz acusatória. E que não é de Deus, mas é do próprio animal. Tipo assim: você vai querer se livrar de mim? Andei a vida toda com você. E ele começou a escutar, falar: você é o escorpião. Sabe como que as pessoas se aproximam de você? Esse era um pastor, amigo meu. Ele escutava uma acusação falando assim: eles não vêm falar com você porque eles têm medo de você. Sabe o que eles fazem quando tem que conversar com você? Primeiro eles vão lá na sua esposa, para ela adoçar você, amansar um pouco, para depois chegar. Porque todos eles sabem que para chegar em você, tem que chegar igual chega perto do escorpião. Sabe o que eles fazem? Ficam rodeando, para não entrar direto no assunto. Porque se falar, o seu rabo vai assim, ó, pá, e já fere rapidamente com a palavra.
Porque você não tem nem paciência para entender o assunto, você já responde, ou já acha que já tem a solução e dá logo a cacetada para se livrar. Então, esse rabo de escorpião aí, ó, tem que ser arrancado. E ele chorava, irmãos. Ele me contou depois. Ele falou: Léo, eu fiquei extenuado, perdi as forças. Foi como se estivesse arrancando a minha natureza, um pedaço de mim. E eu não conseguia me enxergar assim. Eu não sabia que eu era assim. Aquela coisa ficou me confrontando e eu clamei a Deus e Deus falou: clama que eu te livro. E quando ele ficou livre, ele disse que aquilo como se tivesse estourado, arrancado, saído da bolha, daquela capa, daquela roupa. E aí eles têm um alívio. E aí Deus falou com ele: agora fica de pé e me adore e me agradeça o que eu fiz por você. Eu tive misericórdia de você. Mas falou para ele assim: daqui a uns tempos eu quero que você se apresente de novo para tirar mais, que não é só esse não. E ele disse, foi muito forte. Ele disse que quando ele levantou, ele não tinha força, ele queria adorar, não tinha força, ele queria cantar, não tinha força, e Deus foi fortalecendo ele para ele conseguir agradecer, porque ele ainda estava tão enojado, ele estava tão triste de ver aquilo na vida dele. Eu já vi pessoas que falam: eu não devo ser crente, como que eu estava com isso? Não, você é. A graça de Deus vai protegendo, livrando você de você. Porque se você vê toda hora, você se apavora. Então a graça cobre por um tempo, mas quando chega essa estação, Deus quer queimar isso aí. E para queimar, o ofertante tem que trazer consciente, se apresentar com a consciência. Muitas vezes, quando um pastor, uma pastora, um ungido, um apóstolo estão orando por você, um profeta, nós temos o poder de Deus, muitas vezes, de arrancar aquele animal da sua natureza, e você fica em paz 2, 3 dias, 4 dias, 5 dias. Mas tem algum deslize na vida, e aquilo pode grudar de novo, porque você perdeu por força de oração externa, e não por consciência. Agora, quando você perde por consciência, é muito mais difícil voltar, porque você se torna vigilante do comportamento. Quando vem o comportamento, não, eu não vou voltar para isso aí. Está entendendo? É a diferença entre a intercessão externa e a libertação consciente. O que Deus quer é que o ofertante seja consciente para trazer essa animalicidade diante de Deus. Isso dá muito mais efeito a longo prazo. Amém? Então vamos lá. E ele se livrou daquela capa, daquela pele de escorpião, e ele foi para casa. Outro homem, ele falou, tão feliz. E aí ele abriu a porta da igreja, saiu. Quando saiu, tinha uma vendedora de pipoca na esquina da igreja, do ladinho ali dele. E ele olhou para ela, ela olhou para ele, à noite, sozinho já. E ela disse para ele: o senhor é o pastor dessa igreja? Ela disse: eu sou. Ela falou: o senhor ama tanto a gente que o senhor fica orando pela gente, né? Foi isso que Deus imprimiu no ouvido dela. Ele está orando por você. Aí ele diz: a senhora trabalha aqui? Ela falou: minha última semana, meu marido vendeu nossa casa, nós vamos embora para outro estado, para outro lugar, e eu estou na última semana fazendo um dinheirinho aqui. A senhora sempre trabalhou aí? Sempre. Ele disse que ele nunca notou. Aí ele fala com ela: a senhora já aceitou Jesus? Ela disse: ainda não, mas eu queria tanto. Ouvi nas orações do Senhor. Eu preciso de Deus. Ele orou com ela, entregou ela para Jesus. E Jesus tem mostrado que quando a gente perde essa capa,
a luz que está em nós, que é dele, a faísca divina, Jesus, consegue ser visto. Esse animal, ele impede a glória de aparecer. Ele impede a beleza do Senhor, porque ele controla sentimentos, controla comportamentos e abafa a luz. E aí ele diz que numa facilidade, num negócio assim, meu Deus, o que está acontecendo? Uma outra menina foi em casa, nesse período que a gente estava lidando com isso, ela diz: apóstolo, está todo mundo comentando que está acontecendo alguma coisa aqui, a gente quer, eu quero também, pastor. O que é? Eu falei: olha, eu nem sei te explicar direito, eu só sei que Jesus aparece, mostra a velha natureza, o animal, e despe a gente dela. Ele faz isso, só precisa se apresentar e querer. Ora comigo então. Eu falei: tá bom, eu não sei nem como é que faz direito, mas Jesus. Ela sentou no sofá e eu disse: Jesus, ela quer se livrar, só o Senhor sabe qual é a imagem que está controlando, qual é o animal que está controlando. De repente ela começa a gritar, e ela vê bigode nela. Uma mulher ver bigodão é horrível, gente. Ela grita porque ela se vê como um homem. Ela tem uma coroa lá de Portugal, aquele brasão de Portugal. Ela é neta de português, mandona no marido até o osso, mas não enxergava isso. Então ela era o homem da casa, ela que mandava nele. E aí ela vê a imagem, não era animal nesse caso, era uma rainha portuguesa. E ela começa a ficar irada com aquilo, ela começa a ficar com nojo daquilo. Eu lembro dela arranhando o rosto, tentando arrancar o bigode. Ela diz: eu não quero isso, eu não quero mais, Jesus, eu não quero. E grita para ele. E ela fica até fraca. Eu falo: filha, dorme aí no sofá hoje. Você não tem a menor condição nem de ir para a tua casa. Ela se livrou, aquela imagem foi arrancada, queimada diante de Deus. No dia seguinte, ela foi trabalhar, e ela me conta que entrou num bar, comprou uma água para levar para o serviço. Ela é professora. Quando ela está comprando a água, veio um bêbado, logo de manhã. E ela diz: toda mulher tem medo assim, de bêbado chegar perto, né? E ela falou que foi tentar sair assim, mas ele olhava para ela de um jeito tão diferente, e ela olhava para ele e não conseguia nem sair dele, sabe? E olhou para ele, ele olhou e falou: moça, eu preciso de ajuda. E ela falou de Jesus para ele, falou para procurar uma igreja, e abençoou ele. Chegou na escola, a merendeira chegou perto dela e começou a chorar, e desabafou. E ela começou a falar de Jesus, começou a orar. E ela me contou em lágrimas, dizendo: apóstolo, se tem uma coisa que eu tenho inveja do meu marido, é que ele evangeliza muito. Ele é médico e evangelista. Todo dia ele tem uma experiência, ele fala de Jesus para alguém, no hospital, na clínica. Eu tenho anos e anos de crente, que eu me lembre, eu nunca ganhei ninguém para Jesus. E agora, duas pessoas vêm como quem buscando luz. Falei: que diferença faz, né, apóstola? Despir dessa velha natureza caída, cheia de cheiro de animal, cheia de comportamento, e o pior, cobre a luz de Deus. É uma pele que tira a glória. Essa é a pele que Adão teve que colocar sobre ele, gente. Porque ele falou: agora eu estou nu, eu tenho que me esconder. Ele tinha tanta luz que ele nem sabia que estava nu. Ele tinha luz, olhava para Eva, era luz, olhava para o outro, era luz. Agora eles estão despidos dessa glória, igual Romanos diz.
todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. E o pior, revestidos de uma natureza animalesca. Mas Jesus, o Cordeiro, veio e morreu como animal para matar nossa natureza animalesca. Ressuscitou como Cordeiro, está no trono e tem 4 seres viventes para arrancar as figuras dos tronos de iniquidade, que a função desses tronos de iniquidade que estão sob os céus é aumentar a nossa natureza animalesca. Por isso eles são animais. As nações quase todas têm um bicho, têm um símbolo, é um animal. Quando o dono da Disney, lá o Walt Disney veio no Brasil em década de 50 e observou o brasileiro, ele criou o Zé Carioca. Ele falou, essa é a imagem do Brasil, o animal do Brasil. É como um papagaio, fala, trapaceia todo mundo, espertão, dá nó aqui e ali, bicho malandro. Ele falou, essa é a natureza, é o bicho do Brasil. Mas para os americanos eles fizeram uma águia. A Rússia era um urso. Isoladão, está lá, até hoje. Isolado e fazendo guerra, matando. A China é um urso panda. O chinês é um bambu. Apanha, verga, né, mas não quebra. Natureza, no mundo animal reflete. Mas eu não estou meio preocupado essa noite nem com China, nem com Rússia, nem com Índia, nem com... Eu quero saber, eu e você aqui. Agora é hora da gente subir, porque nós vamos continuar a queimar. Vamos, nós entramos na fogueira de Deus, no altar de fogo para queimar essa noite. Aliás, começamos hoje de manhã e estamos pedindo, Senhor, deixa eu ficar nesse lugar, não foi? Eu quero ficar nesse lugar. Até queimar tudo. Agora eu vou dizer, Senhor, qual é o comportamento? Que a minha boca, meu sentimento, meu coração, o que eu faço? Como que eu sou? Quem eu sou? Se Jesus falar, eu vou ter misericórdia e vou mostrar, o que nós vamos fazer? Recebe a revelação, mas pergunta o que aquilo significa. Tem muita gente que vê um animal, vê um olho, vê uma situação, mas não pergunta, vai até o final. Ora, o Senhor te tirar até o nome do comportamento, que essa noite vai ser queimado. E a glória de Deus vai ser maior na nossa vida, amém? Sentado como estamos mesmo. Só vou pedir só um tecladinho, ou então um som baixinho de violão, pode ser também, não tem problema. Mas é hora da gente subir, se apresentar e pedir a misericórdia, porque essa porta está aberta no reino do Espírito. Deus vai receber. Vamos. Pai Celestial, eu me apresento como sacerdote desse momento diante do seu altar, trazendo o sangue do Cordeiro Jesus. Oh, como Ele é bom. Ele venceu o último instinto, que foi medo da morte. Foi o instinto de sobreviver. Ele venceu e deu a vitória dele para nós. Ele sabia que nós todos estávamos embaixo da serpente, natureza caída, maligna. Ele não condenou a gente por isso. Ele veio com amor para salvar-nos disso. E sua obra é tão profunda e libertadora que toca, Senhor, toca profundamente nos problemas reais da nossa vida, que é o velho homem, o homem animal. E nessa hora, Pai, eu subo com essa igreja, com cada um que está nesse congresso, que está voltando o coração agora para o altar e dizendo: passa teus olhos, os 7 olhos do Cordeiro. É um Cordeiro tão diferente, ele tem 7 olhos. Diz que ele tem 7 chamas de fogo.
e tem 7 chifres, porque ele tem o poder de destronar todos os outros animais com a sua autoridade, porque chifre é autoridade. Ele tem o fogo para queimar toda a velha natureza e toda a carne animal e todo o pelo e todo o sangue, toda a entranha, toda a medula do animal. E ele tem os olhos para investigar e saber onde está cada um. E eu peço, Senhor, investiga agora e fala com cada ofertante que nós estamos na porta. O verdadeiro arrependimento, Senhor, é nos livrar do homem animal, dessa natureza. Esse é o verdadeiro holocausto que chega como cheiro suave, que é movido por quebrantamento, arrependimento, despir do velho homem. Essa é a verdade, Senhor. Portanto, meu Pai, tem misericórdia de nós. O Senhor fez um sacrifício enorme com o teu filho. No Getsêmani matou a alma animalesca, na cruz o corpo animal, e ressuscitou com corpo de glória, e é um cordeiro vivo que está no céu. Esse sacrifício merece comprar todos os homens da terra e vencer todos os animais, toda essa selvageria sobre a terra. Portanto, meu Pai, mostra a cada um de nós, porque nós queremos subir. Aliás, já subimos, mas queremos permanecer no lugar alto, queimando tudo, para que o nosso comportamento seja mudado. Eu me lembro daquele irmão, Pai, que o Senhor disse que ele era como um cachorro, muito amigo, muito brincalhão, mas também mordia de vez em quando. E quando ele se livrou desse animal, até a sua esposa disse: você não conseguia parar em casa, você parece que tinha comido canela de cachorro, todo dia você tinha que sair um pouco para a rua e ir na casa de alguém. Depois ele teve prazer em parar em casa, e ele nem percebeu isso. Como os comportamentos nossos são governados, Pai, nós nem sabemos tudo sobre nós, mas hoje eu te peço, papai, papai, tu que criaste todas as coisas, revela agora pelo nosso consciente, pelos nossos comportamentos, pela nossa visão espiritual. Abre a visão espiritual e mostra na nossa mente. Traz um nome do animal, traz o comportamento. Fala conosco, cada um de nós. Eu calo a minha voz agora e deixo a sua ecoando, em nome de Jesus. Deixa Deus falar. Se você recebe, continua de olho fechado, mas se Deus está mostrando, eu gostaria que você compartilhasse comigo. Eu vou ficar sabendo assim, você levanta a mão, eu vou ver, vou sinalizar que vi, e você vai poder abaixar. Se você já recebeu, se Deus tem mostrado alguma revelação, então você levanta a mão, ok? Pronto, se recebeu, levanta para eu saber quantas pessoas já tem. 1, 2, 3, 4, 5, pode abaixar, eu já vi vocês. 6, 7, 8, já vi, pode abaixar. 9, pode abaixar, lá atrás. 10 aqui na frente eu vi. Lá no fundo eu te vi também, ok, pode abaixar. 11. O Espírito quer mostrar para todos nós, é uma revelação isso aí. Você fica quietinho na presença e deseja muito. Fala para Ele ter misericórdia, que você quer realmente se livrar. À medida em que você vai vendo, você levanta a mão, tá? Mesmo que você não tenha uma visão tão clara, mas teve a impressão, pergunta para o Espírito: Espírito Santo, me conduz. Eu quero ser livre. Eu não quero ser um pássaro aí. Eu não quero ser dominado por nenhuma ave, nenhum réptil, nada. Hoje é dia de holocaustos,
O Cordeiro morreu para isso. Se você não vê animal, mas Deus te fala esse comportamento. Amém, obrigado. Eu já vi 12, 13, 14, 15, ok? 16 vi, 17, 18, 19, pode abaixar, 20, já vi você lá, 21, ok, 22 aqui. Deus pode mostrar um comportamento. Às vezes não é um animal, mas Ele mostra um comportamento, Ele mostra uma veste, Ele mostra uma situação e fala, isso daqui não está sendo controlado pelo Espírito. Já vi sua mão ali, acho que 14, 15, não sei, perdi a conta. Não, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ok, já te vi aqui na frente. 24, vi lá embaixo. 25. Ok. 27, ok. Lado de cá. Você vê como Deus quer que a gente saiba essas coisas. Ele quer que a gente seja revelado para nós mesmos, para a gente se apresentar. E hoje Ele vai queimar esse animal e vai resolver coisas que a gente não conseguia resolver só com a opinião, nem só com a força humana. Glória a Deus por isso. 29. Aleluia. 30. Pessoas estão sendo visitadas por revelação do céu já. Isso é muito, muito bom, gente. Nós estamos verdadeiramente no portal. Vai se apresentando diante de Deus e pedindo já para Ele queimar. Se oferece, fala, queima na minha carne, Senhor. Queima, Senhor, toda esse comportamento descontrolado, todos esses impulsos, todos esses desejos. Nós estamos aqui para ser realmente holocaustos, sacrifício vivo, que é a nossa mente renovada, transformada pela renovação da mente, do modo de entender a vida e de pensar, e revestindo do novo de Deus. Aleluia. Existe tanta força operando no nosso DNA, gente, mas maior é o que está em nós, é Jesus, que está lá dentro, a força da vida. Ela está ali vibrando, tirando fora as trevas, botando para fora os maus comportamentos, as desconfianças, o isolamento, as iras descontroladas, a passividade, a falta de propósito na vida. É tanta coisa que afeta casamento, a forma como a gente cria filho. Oh meu Deus, 30 pessoas receberam de Deus revelação. 31, 32. Que o Senhor possa trazer a todos uma percepção real. E assim continuar até findar. Essa é a estação de subir. Eu disse que eram 11, depois daqui 14 dias começa a subir muito mais animais, por causa do tempo de arrependimento que a gente está na estação do arrependimento, a estação da confissão. Pai, nós queremos levantar toda essa oferta para o Senhor, que na verdade, Pai, não é para o Senhor, essa é para queimar e virar cinza. Essa não sobe para o Senhor. O que sobe são os domésticos, são os nossos comportamentos, são as nossas ofertas de amor, de paz. Essas sim, Senhor, são ofertas agradáveis. O Senhor se agrada em ver a cinza dessa vaca vermelha, Senhor. Essa vaca vermelha, esse animal selvagem, Senhor,
indomável, esse lado terrível e bruto, mas que o Senhor providenciou a destruição dele. Fica de pé agora e vamos orar, para que possa entregar isso. Assim como a gente entrega no altar, nós vamos entregar essa natureza velha. Quero chamar você para vir mais uma vez ao altar, principalmente essas pessoas que tiveram uma visão mais consciente. Deus escolheu para te mostrar. Então venha, porque esse velho homem, essa velha natureza está sendo confrontada, queimada, e nós vamos sair mais libertos. Pode vir mais para frente para dar espaço para quem chega depois de você. Isso, vem mais para frente. Aleluia. As experiências traumáticas, gente, elas produzem também comportamentos animalescos, de animal que vive escondido, intocado, desencorajado. Outro vive agressivo, outro vive passivo, e assim por diante. Mas nós estamos aqui para levantar diante do Eterno. Deus sabe dar fim em tudo mal, né? Deus sabe dar fim em tudo. Aleluia, aleluia, aleluia. Pai, nós levantamos essa manhã, Pai, os tronos dos astros, os tronos da família, mas hoje nós queremos levantar, Senhor, a nossa natureza iníqua, levantar a animalicidade, levantar, Senhor, a perversão, a distorção, levantar, Senhor, cada natureza animal e queimar tudo, levantar cada um de nós a nossa vaca vermelha, Senhor, aquela que Jesus venceu, e Ele venceu e nos ajuda a vencer. Oh, meu Pai, oh, a bondade do Senhor está nesse lugar. A bondade do Eterno está sobre nós, igreja. A bondade de Deus está aqui. Ele foi morto. Ele foi morto. Ele diz: pegue a cruz e me siga. Ele falou que a gente não ia se matar, não era suicídio, mas nós íamos morrer. O nosso velho homem, a nossa vontade, o nosso querer para fazer o dele. Os animais querem viver por conta própria, para si mesmo. Não querem, mas Deus nos chamou para viver para Ele e nos despir da treva e nos transportar para a luz. Aleluia. Cada um aqui é uma luz de Deus, e essa luz vai radiar e não vai ter treva alguma que vai segurar. A candeia foi posta na nossa vida e ela vai ficar em lugar alto, ela não vai ficar sufocada não. A candeia é o Espírito de Deus, e Ele vai brilhar e vai ser visto e vai iluminar a casa toda. Não vai ficar embaixo, não vai ficar embaixo de nenhum lugar escuro, não vai ficar oculto, a luz não ficará oculta. Ninguém vai olhar para você e vai dizer: diz que é crente, mas se comporta como um sapo, como um rato, como um ladrão, como um mentiroso. Não, não vão dizer mais isso nunca. Todos verão a glória de Adonai. Oh, nós somos a casa que Ele habita, o santuário. Espírito Santo, eu te peço, continua a queimar agora, até mudar o destino de cada vida aqui, Senhor. Até andarmos na nova identidade celestial, divina, celeste, a identidade de filho da luz, filho de Deus. Recebe agora a oferta de cada um que está subindo aqui, Senhor. Arranca os medos, arranca toda a natureza que não é controlada pelo Espírito Santo. Seja destruída nessa noite em nome de Jesus. De cada jovem que viu, de cada criança, de cada adulto, Pai, cada um que teve acesso à revelação. Aleluia. Aleluia, Senhor.
Aleluia. Bom é o Senhor. Hoje é dia de trazer o equilíbrio, a unção do equilíbrio. A unção do céu vai tomar nós. O equilíbrio do céu é visto como uma cor verde. Diante do trono tem uma cor verde. Eu até olhei hoje, eu vi que a ornamentação estava bem verde. Eu vi a Ana Cláudia, ela estava de verde, a pastora estava de verde. Eu fui falando, olha, o verde é a cor do domínio próprio, que vence os animais. Sabia disso? Deus tem cada cor para uma coisa. E hoje o verde é muito importante, a presença. É um sinal de Deus. Toda pessoa ao entrar numa área verde de grama, de mato, ele recebe uma paz, uma calma, um controle. Tem uma das 7 cores do pacto que Deus deu para os homens, uma das cores é o verde, é a central. E ela tem a ver com o controle de toda emoção. Que venha controle das nossas emoções, e não mais o controle animalesco, mas o controle do domínio do Espírito. E o Espírito é dividido em sete Espíritos de Deus é chamado, e um deles é da cor verde, representado pelo verde, que tem a maturidade. A esmeralda é a pedra preciosa que tem a ver com o verde. Todos os 7 Espíritos têm uma pedra preciosa para cada um. Isso é um outro seminário que a gente dá. Mas hoje, para vencer o homem animal, tem que ser o controle do Espírito Santo. O controle é representado pela pedra verde, pela cor esmeralda, pela cor verde. E vem agora, Pai, toda a paz de espírito, e saia os descontroles. Todo animal seja caçado e morto essa noite, seja triturado agora, Senhor, e nunca mais se levante na minha geração. Nunca mais, nem espírito de loucura, nem espírito, nada. Esses demônios todos que a gente se associou com eles, estão agora debaixo dos nossos pés. Aleluia. Jesus domina sobre todo. Ele é o Cordeiro está acima do trono e reina sobre todos, e os animais lhe obedecem. Aleluia. Nunca mais serpente tocará na nossa natureza e não vai nos conduzir, em nome de Jesus. O Cordeiro é que vai tocar. Unção do Cordeiro, glória do Cordeiro, desça nesse lugar, em nome de Jesus. Nos cura, nos limpa, continua queimando, até sermos nova criatura em plenitude. Aleluia, na plenitude, viver a plenitude de filho de Deus, curando, libertando, prosperando. Essa é a natureza de filho perfeita. Esse é o patamar que Deus quer nos dar. Aleluia. Fica para trás, velho homem, fica para trás. A glória nos acompanha, a bondade do Senhor nos andará conosco. O Senhor é o nosso pastor. Nós agora temos a natureza de ovelha, a natureza de cordeiro de Deus, a mesma natureza do filho. E temos um pastor que nos conduz às águas tranquilas, que nos livra do lobo, nos livra do leão, nos livra do urso, nos livra do gigante. Ele é o bom pastor. E nós somos rebanho agora. Não somos rebanho de lobo, não somos rebanho de doninhas, não somos rebanho de leões. Nós somos um rebanho de ovelhas, não somos bodes. Aleluia. Dá-nos a natureza de Yeshua, a natureza de cordeiro, que foi para o matador e não abriu a sua boca, não se vingou. Aleluia. Essa é a natureza verdadeira de quem é dominado por Deus. Dá para entender mais a Bíblia, não dá? De Gênesis a Apocalipse, começa com a serpente, termina com o dragão. Começa com o Cordeiro Jesus e termina com um cordeiro sobre o trono. Aleluia.